sou a Duda Ruiz, você está no canal Escrito à Mão. Hoje é dia da gente estudar a Bíblia juntos, né? E eu tô aqui com a minha Bíblia Note. Eu já fiz a minha leitura aqui, nós paramos no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. E hoje eu quero ver com vocês os capítulos 6 e 7. Esses dois capítulos vão contar pra gente a história de Estevão. E que jornada maravilhosa esse homem teve com o Evangelho. Então, se você ainda não é inscrito no canal, te convido para ir lá inscrever-se, clicar no sininho em todas e já curtir esse vídeo, porque é isso que vai fazer com que você receba as nossas notificações. Às vezes você se inscreve, você seleciona o sininho em todas, mas não tá vendo quando sai vídeo novo no canal. É porque você ainda não interagiu com o canal. Então é preciso que você curta os nossos vídeos e, se possível, comente, tá? Se você compartilhar, melhor ainda. Porque é dessa forma que a internet funciona, minha gente. Aquilo que você curte, aquilo que você comenta, aquilo que você compartilha é o que vai chegar para você, tá bom? Então, interaja aí com o canal para você sempre receber as notificações. Bom, então, como eu falei, a gente vai ver aqui a história de Estevão. Esse é um momento em que estava havendo ali uma certa discórdia entre os judeus de fala grega e os judeus de fala hebraica. Então, os judeus de fala grega, eles estavam achando que as suas viúvas estavam sendo esquecidas na hora ali da distribuição dos alimentos, né? Então, estava tendo aquela coisa entre eles, e os discípulos foram reunidos pelos apóstolos. E aí eles falaram, olha, não tá certo a gente ter que deixar o ministério da palavra de Deus, da pregação, para ter que cuidar dessas questões, né, de servir. Eles usam o termo servir às mesas. Então, eles decidiram selecionar 7 homens. Eles disseram, olha, escolham entre vocês 7 homens, mas esses homens precisam ser pessoas especiais, tá? E eles vão ser diáconos na igreja. Eles vão cuidar dessa tarefa, enquanto nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O que a gente vê aqui também já é um fator organizacional da igreja. Então aqui já é também um sistema criado como exemplo para que nós sigamos também, né? Sabendo que os nossos pastores, eles devem se dedicar à oração e ao ministério. Por isso nós precisamos da diaconia, nós precisamos dos outros ministérios, das outras pessoas chamadas a trabalhar. E aí, no versículo 5, a gente vê assim, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão. O primeiro homem escolhido, o primeiro diácono, foi Estevão. Ele também vai ser o primeiro mártir. O que vai chamar nossa atenção aqui na leitura do texto, ao longo da descrição de Estevão, é que ele era um homem que não era meio santo, que não era meio conhecedor da palavra, ele era cheio. Ele não era meio sábio, ele não tinha um pouco de fé, mas a gente percebe aqui, lendo aqui, que várias vezes no texto você encontra a palavra cheio. Se você contar aqui, olha, a palavra cheio vai aparecer 4 vezes, claramente, explicitamente no texto, mas o sentido de plenitude aparece em vários outros trechos, né? Eu listei aqui tudo que eu pude aprender, extrair do texto, sobre essa plenitude da pessoa de Estevão, sobre esse ser cheio. Se nós formos lendo, nós vamos percebendo esse caráter de Estevão, quem é a sua pessoa. Então, primeiramente, a gente vê aqui, o versículo 3 diz assim, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Eu fiz o verse mapping desse versículo aqui. Quem não sabe o que é um verse mapping, pode olhar e procura aí na nossa playlist, tem alguns vídeos anteriores aí dos nossos Estude Comigo, dessa playlist. Procura que você vai encontrar, tá, um vídeo explicativo de todo o método e de como funciona um verse mapping, né?
A finalidade do verse mapping é você compreender melhor, se aprofundar melhor nas palavras e na palavra de Deus. Então, irmãos, escolhi entre vocês homens de bom testemunho. Eu pesquisei nas versões Nova Almeida atualizada e na Almeida corrigida e fiel, tá? E ao invés de bom testemunho, a gente tem lá a palavra reputação. Então, boa reputação. Então, ele era cheio de reputação. Testemunho é reputação ou declaração de algo. E aqui a reputação é uma declaração através de vida, uma declaração viva de transformação de vida, né? Cheios do Espírito e de sabedoria. Cheios, cujo conteúdo corresponde à capacidade total, até o topo, né? Cheio, preenchido totalmente. E sabedoria, o uso correto do conhecimento. Também é caráter. Sabedoria faz parte do caráter, é uma característica, tá? Do caráter da pessoa. Então, só que nesse versículo, olha, a gente já entende que Estevão era cheio de reputação, bom testemunho, cheio do Espírito e cheio de sabedoria. No versículo 5, diz assim: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, ele também era cheio de fé. Por isso, Deus podia operar maravilhas através da vida de Estevão. Como vai falar aqui no versículo 8, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Ele era cheio de graça e cheio do poder de Deus e cheio de obras. Deus podia trabalhar, atuar através da vida de Estevão, porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus. E esse trechinho aqui, entre o versículo 8 e o versículo 15, a gente vai ver que Estevão, por conta de ser um instrumento usado por Deus, ele também se tornou um homem cheio de opositores. Eu até ouvi um pastor pregando sobre Estevão e ele falava que nós precisamos estar sempre atentos, porque se a nossa pregação não tem uma reação por parte dos ímpios, isso pode ser perigoso. Se a nossa pregação estiver agradando a todos, a gente precisa abrir os olhos. E com isso a gente percebe que a nossa pregação, se for uma palavra cheia de conhecimento, de sabedoria, uma palavra cheia de unção, né? Ela vai incomodar, sim, ela vai gerar oposição. Não existe como o cristão pregar a palavra de Deus e agradar a todos, porque a palavra de Deus se opõe ao pecado. E o ímpio certamente vai se opor à palavra de Deus. O versículo 10 diz assim: mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ele era cheio de palavras irresistíveis. Então, tanto aqueles que estavam com o coração aberto para ouvir o que Estevão estava pregando, quanto aqueles que estavam se opondo à palavra de Deus, eles não podiam resistir, porque as suas palavras tinham poder, tinham o Espírito Santo de Deus, tinham sabedoria. Voltando um pouquinho aqui no versículo 7, olha que interessante. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Então, até mesmo aqueles que eram sacerdotes judeus estavam se convertendo ao cristianismo. Isso estava se incomodando, gerando cada vez mais oposição. Porém, a palavra de Deus é irresistível. E essa oposição queria tanto acabar com aquilo de uma vez por todas, que eles começaram a criar calúnias, né? Eles pagaram pessoas para caluniarem Estevão, para contar mentiras sobre Estevão. E eles o prenderam, levaram para o sinédrio e ali apresentaram essas falsas testemunhas para falar contra ele. Mas o que aconteceu? No versículo 15, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Diante das acusações, diante das calúnias, das mentiras que estavam sendo levantadas contra ele,
Estevão estava cheio de paz. Ele não se abalou, pelo contrário, seu rosto estava como que o de um anjo. Aí a gente vai começar aqui o capítulo 7. O capítulo 7 é o discurso de Estevão no Sinédrio. Versículo 1. Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? E aí ele vai dar a resposta dele, que é uma verdadeira aula de Velho Testamento. E aí a gente vê como Estevão era cheio de conhecimento e cheio de coragem. Lá no finzinho a gente vai ver que ele é muito corajoso. Esse resumo que Estevão fez do Velho Testamento é um resumo excelente até mesmo para nós estudarmos, termos uma visão geral do Velho Testamento, para você que se converteu agora, ou se você quer indicar esse texto para um amigo que é novo na fé. Estevão dá uma aula sobre o Velho Testamento, citando os heróis da fé e a maneira como estes e os profetas foram rejeitados em uma perfeita combinação de sabedoria e conhecimento. E ele não é interrompido, ele fala até o final tudo o que ele precisa falar, né? Ele dá aquela aula de palavra e ele termina dizendo no versículo 51, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. As palavras de Estevão despertaram fé naqueles que creram, mas também muita fúria nos ímpios. Versículo 54 diz assim, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. É assim que o inimigo se sente em relação a nós. Ele range os dentes contra nós quando você profere a palavra de Deus, quando você declara as verdades contidas na palavra de Deus, seja para você mesmo, seja para outros, o inimigo fica furioso. Mas nós precisamos entender que em relação às pessoas, uma frase bem interessante do pastor Hernandes Dias Lopes é que a palavra de Deus nunca cai em terreno neutro. A gente conhece aquele texto em que Jesus fala sobre a semente, né? Deus, ele sempre vai encontrar um terreno. Ou um terreno com espinhos que sufoquem a semente. Ou um terreno cheio de pedras, né? Onde que não haja solo. Ou um terreno em que as aves virão e irão roubar aquela semente. Ou ainda o terreno fértil, em que a palavra irá germinar, brotar e dar frutos. E isso é o que se espera da pregação da palavra de Deus. Ela sempre vai cair em um terreno e ele nunca vai ser neutro. E aí nós vemos aqui no versículo 55, diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus. Ele viu a glória de Deus. Ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele olha para o alto e ele contempla a glória de Deus e vê Jesus em pé. Mesmo estando diante ali do sinédrio, das calúnias, condenação, ou ele seria preso, ou ele seria açoitado, ou como de fato foi, apedrejado e morto. Mas ele estava cheio da presença de Deus, estava cheio do Espírito Santo, ele podia contemplar a glória de Deus. Somente pessoas cheias do Espírito Santo podem ver a glória de Deus em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio à tristeza, em meio à dor. E aqui diz que ele vê Jesus em pé, aquele que está sentado à direita do Pai. Ele se levanta. Jesus se levanta para Estevão, Jesus se levanta para aquilo que Estevão vai sofrer. Jesus não permanece assentado para assistir aos acontecimentos. Aqui nós vemos quão envolvido Jesus está com os acontecimentos ali. Jesus não está apenas ali de camarote assistindo, mas Jesus se levanta.
Estevão vê Jesus em pé, gesto de aprovação, num gesto até mesmo de honra, e Jesus se mostra a Estevão. E é como se ele estivesse dizendo: eu estou aqui pronto para te receber. E o versículo 59 diz assim: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E Estevão se torna, nesse momento, o primeiro mártir da história da igreja. E aí nós vemos aqui no finalzinho do texto mais uma característica, mais uma coisa da qual Estevão era cheio. Versículo 60 diz assim: então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão era cheio de amor. Ele pôde, naqueles últimos momentos, perdoar aqueles que o apedrejavam, aqueles que o estavam assassinando com tanta crueldade e com tanto ódio, tanta fúria. Estevão era um homem cheio do caráter de Cristo, tanto que ele é uma tipologia de Jesus. A sua atitude em perdoar aqueles que lhe causaram a morte é um paralelo do amor de Cristo, do sacrifício de Cristo em relação a nós. Alguns pontos para a gente considerar aqui como exemplo para as nossas vidas, exemplo de plenitude, de estar cheio, sabe? De não ser cristão pela metade, de ser cheio do Espírito Santo a ponto de Deus poder atuar através das nossas vidas. Nós não sofremos esse tipo de perseguição aqui no nosso país. A perseguição que nós sofremos hoje é uma perseguição velada. Será que nós, diante do caos, diante de um perigo iminente, será que nós temos negociado o que a palavra de Deus diz para que nós sejamos politicamente corretos? Estevão não quis mudar a palavra de Deus para fugir ali da situação em que ele estava vivendo, daquela condenação, da fúria dos seus opositores. Não, ele não negociou a palavra de Deus, mas ele falou a verdade. E nós precisamos estar prontos para falarmos o que a palavra de Deus diz, ainda que nos custe. Talvez não a vida, como no caso de Estevão e como no caso de muitos cristãos no mundo que são perseguidos e pagam com a própria vida, mas talvez nos custe algo. Talvez nos custe uma amizade, talvez nos custe a admiração de alguém, talvez nos custe uma aceitação, e talvez até nós tenhamos que abrir mão de certas coisas em nossas vidas para nos mantermos fiéis à palavra de Deus. Um outro exemplo aqui é como Estevão conhecia, o conhecimento da palavra de Deus. No momento em que ele teve a oportunidade, ele deu uma aula de Velho Testamento. Quantos de nós estamos prontos para isso? Estamos prontos para falar da palavra de Deus? Hoje, a maioria dos cristãos tem preguiça de ler a palavra de Deus, tem preguiça de estudar a Bíblia. Se você falar, vamos para um congresso, vai ter música, vai ter isso, vai ter aqui apresentações. Lindo, maravilhoso. Mas se você falar, vamos para o estudo bíblico, você vai ver quantos gatos pingados vão se candidatar. Infelizmente, no nosso país, as pessoas foram sendo levadas a ler cada vez menos, a estudar cada vez menos. E por isso nós não temos o hábito da leitura. É difícil. Nós lemos, às vezes não compreendemos o que o texto está dizendo, porque nós não estamos acostumados a ler, nós não estamos habituados. E nós precisamos nos familiarizar com a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E no momento certo, cheio do Espírito Santo de Deus, Deus vai usar aquele conhecimento que você tem, te dando sabedoria. Não adianta você ter conhecimento somente, não ter sabedoria, não ser cheio do Espírito Santo de Deus,
porque a letra mata, mas é o Espírito que justifica. Então, se você tem só conhecimento, ótimo, você vai ser uma enciclopédia. Agora, se você tem o conhecimento, você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar sabedoria para usar aquele conhecimento que você tem. A Bíblia também fala que no momento certo o Espírito Santo te traz à memória as palavras que você precisa falar. Eu, por exemplo, amados, eu tenho um péssimo problema de memória. Quem me conhece, né? A gente tem os nossos encontros, vocês sabem disso. A minha memória é muito, muito fraca e é uma coisa já de família. Por isso eu preciso me esforçar mais. E foi justamente assim que eu comecei a fazer o meu estudo da Bíblia, anotando. Esses dias eu encontrei um caderninho de quando eu era adolescente. Eu sempre procurei anotar, né? E eu não vou dizer para vocês que por conta disso a minha memória, o meu problema de memória foi solucionado. Não, mas eu anoto mesmo assim, porque eu tenho as minhas anotações, se eu precisar recorrer a elas, eu as tenho ali. Então, por isso que eu uso Bible Journaling, por isso que eu uso Verse Mapping, por isso que eu uso anotações, porque isso me ajuda. Mas eu não posso me dar ao desfrute da preguiça. Se eu tiver preguiça de ler a Bíblia, se eu tiver preguiça de estudar, eu nunca vou solucionar o meu problema. Então, esse é um outro exemplo que Estevão nos traz. E o exemplo do amor. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas é o diabo. As pessoas, elas não são nossas inimigas. Então, hoje, para mim, eu tenho o inimigo e tenho opositores, que são pessoas que talvez se oponham a mim. Eu não estou falando nem de oposição de opinião, porque uma pessoa que pensa diferente de mim não é um opositor, ele só tem uma opinião diferente. Mas talvez eu tenha, sim, pessoas que se oponham, que tentem me impedir, que tentem bloquear o meu ministério, que tentem bloquear o meu trabalho. E eu não quero tê-las como inimigas, mas eu quero considerá-las como opositoras e orar por elas como Estevão, que mesmo diante da sua morte, mesmo tendo a sua vida ali interrompida, o seu ministério interrompido, ele pediu a Deus que não os considerasse culpados deste pecado. Amar os nossos opositores a este ponto. Lembrando que o único inimigo que nós temos é o inimigo das nossas almas, é o Senhor deste mundo. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus por isso. Só para a gente encerrar aqui o nosso texto, o versículo 58 diz assim: arrastaram-no para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E aí o primeiro versículo do capítulo 8. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Saulo estava ali. Então aqui nós já temos o início da história de Saulo, que depois vai tornar-se apóstolo e vai ter o seu nome mudado para Paulo. É interessante como a história desses dois personagens se cruzam no fim da vida de Estevão. Ali no fim do ministério de Estevão, aparece Saulo. E diferentemente de Estevão, ele vai ver a glória de Deus no início da sua carreira cristã, da sua jornada cristã. Eu vou só colocar aqui agora alguns lembretinhos na minha Bíblia. Vou decorar o texto aqui. Fica comigo mais um pouquinho.
Bom, prontinho, eu coloquei aqui o meu post-it, exemplos, né, de Estevão, ser cheio, conhecer a palavra e amar e perdoar opositores. Coloquei algumas washi tapes, esse marca-páginas aqui que tá lá no nosso site, a minha biblialinda.com.br. Coloquei aqui a palavra amor, que é o maior exemplo que Jesus nos deixou e que Estevão demonstra aqui no momento da sua morte. Então não esqueça de deixar um like para esse vídeo. Se você quiser comentar algo, acrescentar alguma coisa nos comentários, fique à vontade, tá bom? Você tem um espaço aqui para você também fazer os seus comentários, acrescentar, tudo vai ser contribuição e bênção. Deus abençoe vocês, beijo, beijo, até o próximo vídeo.